Dois. Aê! Pudesse se assentar, meus amados irmãos, queridos. Que a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, esteja conosco, com todos nós, hoje e sempre. Amém? Amém. A alegria muito grande, como sempre, estar aqui com os irmãos, na casa de Deus, para louvar, adorar o seu nome, ouvir a sua palavra. Você que nos acompanha online, que Deus também te abençoe muito aí na sua casa, onde você estiver. Que a palavra do Senhor chegue ao seu coração nesta noite e que você conosco possa adorá-lo. Deus te abençoe muito. Meus amados irmãos, vamos fazer uma oração ao Senhor? Vamos iniciar falando com Deus, colocando o nosso coração diante dEle. Afinal de contas, por isso aqui viemos, para isso aqui viemos para falar com o nosso Deus. Então, feche os seus olhos e fale com o Senhor. Amado Deus e soberano Pai, nós queremos te dar graças nesta noite, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela tua provisão, pelo teu sustento, pelo teu renovo, pelo teu cuidado, acima de tudo, pela tua salvação. Mas poderíamos dar graças ao Senhor por tantas outras coisas que o Senhor faz em nossas vidas. Meu Deus, muito obrigado por cada vida que o Senhor trouxe aqui nesta noite. Muito obrigado por aqueles que não puderam vir, mas que estão nesta hora cultuando online conosco. Muito obrigado, Pai, pelos que sofrem, porém consolados por Ti. Muito obrigado pelos enlutados, ó Deus, e o consolo que o Senhor traz para o coração deles. A paz que o Senhor coloca no coração deles. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo aquilo que o Senhor fará. Nossa oração é de gratidão e rogamos ao Senhor que continue conosco, que o Teu Espírito Santo encha este lugar, a nossa vida, o nosso coração, pois aqui viemos para prestar-te culto, louvor, adoração. Deus, sê conosco, que a Tua graça e misericórdia, mais uma vez oramos, estejam sempre em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amados do Senhor, eu gostaria de convidá-los a lermos juntos em Eclesiastes, no capítulo 5. Eclesiastes, capítulo 5.
do versículo 1 até o versículo 7. Eclesiastes, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 7. Vamos ler alternadamente, meus amados. Diz assim a palavra de Deus: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Com a tua boca, nem com o teu coração se arreste a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam loucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Não consistas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi na advertência. Porque razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Meus irmãos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que Deus nos ajude, nos dê graça e que nos acheguemos diante dele nesta noite com reverência, com o nosso coração disposto a adorá-lo, a louvá-lo e a fazermos votos que possamos cumprir. Que possamos glorificar a Deus hoje com a nossa vida, com os nossos lábios e com o nosso coração. Assim, meus amados irmãos, eu os convido a fazermos mais uma oração. E desta vez, uma oração de reflexão, uma oração de quebrantamento diante do Senhor, uma oração de confissão de pecados. Coloque seu coração diante do Senhor. Fale com Deus. Peça perdão ao Senhor pelo seu pecado, pela sua transgressão. O Senhor é poderoso para nos perdoar, para derramar sobre nós a sua misericórdia, a sua graça. Depois de um tempo de oração nesse sentido, eu vou pedir à nossa irmã Jaqueline que agradeça ao Senhor pela sua graça e pelo seu perdão. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos na tua casa, para louvar e engrandecer o teu santo nome. Te agradecemos, Jesus, pelo fôlego que o Senhor nos dá, ó Pai. Te agradecemos, Senhor Jesus, por estarmos aqui, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, ó Pai. E essa é a causa de não sermos consumidos, ó Deus, pelos nossos pecados. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor se faz presente nessa noite, ó Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a cada lar aqui representado, ó Deus, suprindo, ó Pai, a cada necessidade dos teus servos, ó Pai. Aqueles que estão conosco também online, Senhor Jesus. Que o Senhor entre ali, ó Deus, naquelas casas, Senhor Jesus. E aonde houver 2 ou 3 reunidos, o Senhor está presente. Te damos graças, Senhor, por tudo. Fique conosco, ó Pai. Que tudo que for feito aqui possa estar de acordo com a tua palavra, Deus. É a oração, Pai, que eu te faço e te entrego em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Coisa boa. Meus amados, tem que ficar de olho nele aqui, senão ele vai acabar machucando. Vai lá, Leozinho, vai lá com a mamãe, filho. Psst, ei. Ali, ó. Psst, ei. Vai lá com a mamãe. Vai lá. Não era
para pular dessa altura, rapaz. Vai lá com a mamãe, vai. Queridos amados, irmãos, nós vamos continuar louvando a Deus, cultuando ao Senhor, mas eu gostaria de passar algumas coisas antes para vocês. Coloquem aí na tela, por gentileza, aquele convite bom que a primeira igreja presbiteriana de Aracruz fez para a gente. Coloque aí. Olha só, em fevereiro, queridos irmãos, nós vamos passar um tempo bom lá em Aracruz. Olha lá, tá chegando. Convite da primeira igreja presbiteriana de Aracruz para acamparmos com eles, ó. Acampamento de Carnaval 2023. Olha lá, olha o lugar de culto. Olha lá que lugar agradável. Olha lá, dormitório, tudo direitinho, dias 18 a 21 de fevereiro. Qual é o precinho, presbítero Douglas? O precinho da inscrição? Ah, tá aqui, gente. Ó, 7 a 11 anos, 200. Acima de 12, 300. Abaixo de 6, isento. Meus irmãos, aproveitar aí, hein? O preço tá bom. Muito bem. Vamos louvar o Senhor, vamos agradecer a Deus e continue orando pelas atividades da igreja. Continue orando para que Deus continue derramando a sua graça sobre nós. Muita coisa boa tem acontecido e a gente precisa realmente participar. A gente precisa, como membros desta igreja, chegar junto. Tem gente precisando da nossa oração, tá certo? Gente enferma, como vocês sabem, gente que está enlutada, né? Então, vamos orar por todo esse povo que chora nesse momento, para que o Espírito Santo de Deus continue consolando. 2 pessoas, 2 irmãos nossos, faleceram no exterior nesses dias, né? O presbítero Lacracino, aqui de Cariacica, foi meu presbítero ali na igreja presbiteriana Gileade, estava em Portugal e visitando a filha. Deus o chamou lá e o corpo está chegando para ser velado. E um irmão lá de Jardim Camburi estava na Itália, faleceu lá também, estava passeando, faleceu lá também. Então, meus irmãos, vamos orar por essas famílias, pela irmã Maíra, não é Maíra, esposa do Jefferson, Nayara, que perdeu a tia hoje, de maneira trágica também. Vamos orar para que o Senhor continue derramando sua graça sobre o seu povo, nos consolando, tá certo? Mas, enquanto Deus vai trabalhando no nosso coração, nós vamos louvando, nós vamos adorando, e é isso que nós vamos fazer agora. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você que veio preparado para esse momento, faça. Você sabe que hoje a tecnologia está avançada, então, você que nos assiste online, é bem possível que vai aparecer um QR Code aí para você no canto da tela daqui a pouco. De onde você estiver, você pode entregar o seu dízimo e fazer a sua oferta. Aqui também, se você se dirigir ali atrás onde estão os envelopes, tem o QR Code, tem o Pix para você também fazer sua contribuição desta forma. Adoremos ao Senhor com tudo que somos, com tudo que temos, nessa ordem. Aleluia. Vamos nos colocar em pé para louvar o Senhor. Teu amor não falha e nunca falhará. Amém? Amém. Aleluia.
amor dele jamais falhará, amém? Aleluias. Misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei.
agradecendo por esse momento. Senhor, obrigado, Pai, mais uma vez está falando contigo. Sabemos que em meio aos louvores o Senhor habita. E sabemos que o Senhor está aqui, ó Pai, neste lugar. Obrigado, Deus, por este momento de adoração ao Teu santo nome, Deus. Descer com cada vida, ó Pai, que está aqui, que está nos acompanhando, ó Pai, online. Só possa estar abençoando, ó Pai, cada família, cada um neste momento, ó Pai. Que sua mão poderosa, ó Pai, possa estar alcançando, ó Pai, cada família neste momento. Obrigado por tudo, ó Pai. Fica conosco. É isso que eu te peço, agradeço em nome de Jesus para sempre. Amém. Os irmãos poderem se sentar. Que coisa boa louvar o Senhor, adorar o seu santo nome. Vamos convidar as crianças aqui à frente. Crianças. O vizinho todo morava numa casa top, andava no caminho todo, sua vida era top. Um dia um homenzinho todo, a Bíblia encontrou, e tudo que era top, Jesus endireitou. Havia um homenzinho todo, morava numa casa top, andava no caminho todo, sua vida era top. Um dia um homenzinho todo, a Bíblia encontrou, e tudo que era top, Jesus Eita, coisa boa. Jesus endireita tudo mesmo, né? Vamos orar, pedindo ao Papai do Céu para abençoar a vida de vocês, né? Tia Diomeire, ore por essas crianças e por quem irá ministrar o coraçãozinho delas. Pai querido, neste momento te entregamos, ó Deus, estes pequeninos em tuas santas mãos. Ó Deus, como somos gratos a ti, Senhor, pela vida de cada um deles. Obrigado pelas suas vidas, pelas suas famílias, ó Deus, que cada um dos seus pais possam saber o valor que é ter a cada um deles, ó Deus. Ó Pai, instrui, ó Deus, agora o teu servo que estará à frente ali na classe, que o Senhor possa estar, ó Deus, usando neste momento como um instrumento em tuas mãos a falar de acordo com as quais eles vão entender na linguagem deles, ó Deus. Fica conosco, pois somos gratos até aqui, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Havia um homenzinho todo, morava numa casa top, andava no caminho todo, sua vida era top. Um dia um homenzinho todo, a Bíblia encontrou, e tudo que era top, Jesus endireitou. Amém. É bom lembrar esse tempo, né? Coisa boa. Maravilha. Convidar aqui o nosso irmão Marcelo, membro da Igreja Presbiteriana de Praia de Itapuã. Então, nosso presbítero em disponibilidade lá desta igreja, ele é ministro de louvor também, prega a palavra do Senhor. E desde a última vez que ele esteve aqui, a gente veio conversando por esta data, para que Deus o trouxesse e trouxesse aqui uma palavra no nosso coração. E aqui está ele. Vamos orar por ele, para que o Senhor abençoe a vida do pregador e abençoe a nossa vida também, quem está em casa, que ouvirá a palavra do Senhor nesse momento. Vamos orar? Amado Senhor, nós queremos colocar a vida do teu filho, presbítero Marcelo, em tuas mãos, e queremos pedir ao Senhor que o use nesse momento, que a palavra que o Senhor colocou no seu coração, a tua palavra, ó Deus, venha ao encontro da nossa necessidade nesta noite. Amado Senhor, eu te louvo pela vida dele, por todos que estão aqui, por todos que, obedecendo a tua palavra, vieram te cultuar e entregar ao Senhor os dízimos e as ofertas. Consagramos, ó Deus, todos esses valores depositados aqui diante do teu altar, e que o Senhor abençoe a utilização destes recursos. Oramos assim gratos a ti, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos e irmãs, uma boa noite a todos os presentes. Deus abençoe na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que também nos acompanha pelas redes sociais, está nos ouvindo, que Deus abençoe você, a sua casa. Nós esperamos que no próximo domingo você esteja aqui conosco. É bom ouvir pelas redes sociais, mas é melhor ainda estar aqui na presença do Senhor com os irmãos. E que Deus possa abençoar você também nessa noite, você que nos ouve pelas redes sociais. Meus amados, eu agradeço ao pastor Lira pela oportunidade que nos concede de estar aqui nessa noite e trago um abraço fraternal, um abraço amoroso da Igreja Presbiteriana Praia de Itapuã, do pastor Marcos, do Conselho, da Junta Diaconal, de todos os ministérios, a todos os irmãos que congregam, que professam e confessam o nome do Senhor Jesus Cristo aqui nesta igreja presbiteriana, aqui no bairro Cobilândia. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e irmãs. E eu quero convidar os amados a abrirem suas Bíblias no Salmo 1º, Salmo de número 1. E nós faremos a leitura, e eu gostaria que os irmãos pudessem permanecer com as Bíblias abertas, porque nós faremos algumas leituras à medida em que estivermos compartilhando aqui a palavra de Deus e meditando nela nesta noite, para o engrandecimento daqueles que estão cabisbaixos, que estão se sentindo derrotados e humilhados, e para também a humilhação daqueles que se sentem soberbos ou se sentem alguma coisa diante de Deus. A palavra é viva e eficaz, e ela é espada de 2 gumes, que é penetrante, cortante, separa tudo que é ruim daquilo que é bom. A palavra de Deus assim o é. Salmo 1º, então, assim nos diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu quero trazer também um abraço da minha família, minha esposa Sâmia, das minhas filhas Júlia e Ana Beatriz, para todas as famílias dessa igreja, que as famílias dessa igreja sejam abençoadas para a honra e para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, o Salmo 1º nos faz uma comparação de justos e ímpios. Esse salmo contrasta a vida daqueles que procuram viver uma vida que é dada à presença de Deus, uma vida de piedade na presença do Senhor. Um salmo que contrasta a vida daqueles que, chamados segundo o propósito de Deus, pela sua misericórdia ou pelo seu amor, buscam viver de forma a agradar ao nome do nosso Deus. E do outro lado, os ímpios, aqueles que se afastam de Deus, aqueles que não querem saber daquilo que Deus é, aqueles que não querem saber daquilo que Deus fala, os ímpios que não querem ter nenhum compromisso e nenhuma responsabilidade para com a pessoa de Deus. Curiosamente, esse salmo faz esse contraste de uma forma positiva. Diferentemente, lá do Salmo 73, quando Asaf, no verso 3, pelo menos na primeira parte do Salmo, até lá pelo verso 15 e 16, quando Asaf fazendo olhando, percebendo os ímpios à sua volta, ou seja, aqueles desobedientes a Deus, Asaf, no verso 3,
pela sua falta de conhecimento, e ele concorda com isso mais à frente no Salmo, Asaf diz assim: eu invejava os arrogantes. O texto é bem claro quanto aos propósitos e resultados de cada forma de vida. A vida com justeza diante de Deus e a vida de impiedade. Há diferenças fundamentais entre estes que vivem de acordo e que buscam viver de acordo com a palavra de Deus, se esforçam para viver desta forma na presença do Senhor, e aqueles que vivem, conforme o cântico que nós cantamos, de maneira torta, não aplanada, não correta diante da presença do Senhor. Quais são os contrastes, então, entre a vida dos justos e a vida dos ímpios? E que lições podemos extrair? E ao extrair as lições do Salmo 1, poder praticar mais e mais em nossas vidas e em nossos corações e firmar nossos passos diante do Senhor, diante da sua palavra, com a igreja, para a sua honra, para a glória do louvor do nome do nosso Deus. Quais são essas lições? E cada verso desse Salmo 1 nos traz uma lição. E o verso 1 nos traz a primeira lição, quando nós verificamos a comparação de vida entre justos e ímpios. Diz lá o verso 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós podemos certamente afirmar com convicção que a felicidade não pode ser encontrada em caminhos, em conselhos, em caminhos e em companhias equivocadas, em companhias erradas. É a primeira lição. A felicidade não pode ser encontrada em conselhos, em caminhos, em companhias erradas. Não há felicidade no conselho dos ímpios. Não há felicidade no caminho dos pecadores. Não há felicidade na roda dos escarnecedores. O caminho da impiedade é um caminho, infelizmente, triste, carregado de situações e de momentos de adversidades insolúveis. O caminho da impiedade, segundo o próprio texto do verso 1, nos mostra também que ele é um caminho progressivo, incapacitante. Os verbos aí, no verso 1, andar, deter, assentar, descrevem os passos característicos daquele que vive na perversidade, na impiedade, afastado de Deus. E é exatamente esse tipo de conduta, o verbo traduz uma conduta, uma ação, não é isso que nós aprendemos nas nossas aulas de português, de língua portuguesa? Os verbos, então, as condutas, as ações do justo, são exatamente no contrário daquilo que os ímpios fazem, desejam, praticam. Deve ser assim. Nós não podemos aceitar os princípios dos ímpios. Diz o texto que feliz, e mais ainda, se nós formos traduzir de uma forma muito literal, quão feliz é! Não somente feliz é o homem, mas quão feliz é! Não é isso, pastor? Quão feliz é o homem, a pessoa, o ser humano, que não anda, ou seja, não tem como princípio o princípio e o valor, os valores dos ímpios. Que não se detém, ou seja, não participa das práticas de pecadores e dos pecadores que assim se declaram e se vangloriam de pecar. E terceiro, não se assenta na roda dos escarnecedores. O justo, portanto, ele não se une àqueles que zombam abertamente da pessoa de Deus e da sua palavra. O caminho da impiedade é um caminho impactante, é um caminho incapacitante e é um caminho progressivo. O caminho da impiedade primeiro se subverte em se aconselhar com pessoas ruins ou más, ou que não se apegam à palavra de Deus. O caminho da impiedade é andar com eles.
O caminho progressivo e incapacitante da impiedade é passar a ter com eles os mesmos sentimentos e as mesmas zombarias e escarnecimentos contrários à palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Nos mostra o quanto o homem afastado de Deus pode, no seu caminho, se tornar incapacitado espiritualmente. Diz aí a partir do versículo de número 18, Romanos capítulo 1, versículo 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Paulo fala aos irmãos de Roma que não há justificativa para não crer em Deus, porque Deus se manifesta, inclusive, diz o versículo de número 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, a criação, o céu publica a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras do seu poder. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Paulo diz aos irmãos de Roma: olha, o homem se tornou idólatra, porque o caminho da impiedade é progressivo e incapacitante. O homem virou as costas para Deus e, ao invés de adorar a Deus, aquele Deus invisível que criou todas as coisas, ele fez daquilo que foi criado o seu próprio Deus, fazendo menção a pessoas, a animais, a estátuas. E é o caminho da idolatria. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Deus disse então: é assim esse caminho que vocês querem seguir? Sigam-no. O homem impiedoso pratica a impiedade e por isso o caminho da impiedade é incapacitante, progressivo, terrível, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual, o Criador, é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Mas note o versículo 28, a progressão da impiedade. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. A felicidade, irmãos, não pode ser encontrada em conselhos, caminhos e companhias erradas. Não há felicidade fora do caminho de Jesus. Jesus, certa vez, com seus discípulos, dizia: olha, eu vou preparar morada, lugar. O meu caminho é um caminho certo, correto. E Tomé, diante das palavras de Jesus, virou para Jesus e falou assim: mas para onde o Senhor vai? Nós não sabemos para onde o Senhor vai. Qual caminho deveremos seguir?
E Jesus, em João capítulo 14, versículo 6, responde para Tomé e responde para todos os discípulos e para mim e para você que está aqui nessa igreja e que está nos ouvindo pelas redes sociais. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há felicidade fora da palavra de Deus, fora do caminho do Senhor, fora do caminho de Cristo Jesus. Essa é a primeira lição que o verso 1 nos traz. Mas o verso 2 nos traz também uma lição. Segunda lição desse texto é que o prazer, a alegria verdadeira residem na nossa confiança à palavra de Deus. O prazer verdadeiro reside na confiança na palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 2, os irmãos estão vendo aí. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O prazer de quem? Do ímpio? Não, do justo. Daquele que anda segundo a sua palavra. Antes, ao contrário daquele caminho progressivo, incapacitante espiritualmente, o justo se apega e se deleita na palavra de Deus. Ela é a nossa garantia. Sob a palavra de Deus, o crente não se atemoriza no tempo mau. Ele não se deixa levar pelos pessimistas. Ele não se deixa levar por aqueles que desejam inverter a realidade ou a verdade. É na palavra de Deus que o justo se sustenta. É por confiar na palavra de Deus que o justo produz. É por confiar na palavra de Deus que ele fala do amor de Deus, da graça salvadora de Cristo Jesus. É por confiar na exatidão da palavra de Deus que o justo não cai. E se cai, o justo sabe que pode se levantar pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que desentorta os tortos. É a palavra de Deus que nos coloca no caminho aplanado, no caminho sério, no caminho correto. O que diz o Salmo 19? A partir do verso 7, Salmo 19, verso 7, abra a sua palavra ou siga, a nossa projeção. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Ainda o 11, o 12, o 13 e o 14. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que as palavras dos nossos lábios sejam um convite à meditação diária, constante, porque é pela palavra de Deus que nós somos sustentados. Certo irmão convidou um amigo do trabalho para ir à igreja. E esse amigo se identificava como um ateu, alguém que desconhece e não crê na possibilidade da existência de Deus, ou que de fato Deus
exista, assim é o ateu. E ele foi, e o pastor preparou um sermão abençoado, viu, pastor? Um sermão maravilhoso, e a igreja ficou feliz, alimentada com a palavra de Deus. E o irmão que convidou aquele ateu para ir à igreja ficou feliz. Olha, ele de alguma forma deve ter sido impactado. Não é possível que alguém não se sinta impactado e comovido, ou que seja impelido diante da palavra de Deus. E o culto acabou, todos foram embora. No outro dia, no trabalho, aquele irmão chegou para o seu amigo e fez a pergunta: e aí, meu amigo, tudo bem? Tudo bem. Gostou do culto de ontem? Muito bom, gostei muito do culto de ontem. E a palavra foi boa? Sim, foi muito boa. E aí, você acreditou nela? Na palavra? E ele disse assim: olha, eu olhei a palavra lá do pastor e não acredito em absolutamente nada do que ele disse. Mas eu quero dizer uma coisa: eu tenho certeza que ele acredita piamente em tudo que ele falou. Assim é a palavra para nós. Para os ímpios é loucura, para os ímpios é nada, mas para os justos chamados segundo os propósitos do Senhor, a palavra é vida, a palavra é amor, a palavra é graça, a palavra é caminho, a palavra é luz, a palavra é preceito, a palavra é juízo, a palavra é retidão, a palavra de Deus é simplicidade, a palavra de Deus é confiança, a palavra de Deus é restauração, a palavra de Deus é riqueza, a palavra de Deus é humildade, a palavra de Deus é novidade, a palavra de Deus é paz. E somente na palavra de Deus há prazer, há alegria e há satisfação. Terceira lição está no verso 3. Por mais absurdo que possa parecer, o texto, a lição do verso 3, nos diz que o segredo do sucesso é não ter sucesso. Por mais contraditório, o segredo do sucesso é não ter sucesso. Vamos ler o verso 3. Os irmãos, por favor, leiam com bastante força o verso 3. Ele... e tudo quanto ele faz será bem sucedido. A terceira lição, irmãos, nos diz que o sucesso não é ter sucesso. O sucesso não é o auge. O sucesso não é o êxtase. O sucesso não é o clímax. Não é estar nas ondas das paradas. O sucesso é a constância, a convicção, a certeza, a firmeza. O segredo do sucesso é não cambalear e nem ser movimentado ao sabor do vento e das circunstâncias. O homem que medita na palavra de Deus e tem o seu prazer nela, a pessoa que assim o faz e medita constantemente, reflete naquilo que Deus ensina. Como resultado, esta pessoa se torna cada vez mais árvore plantada, firme. Suas raízes são eternas. Há uma vitalidade constante que lhe é assegurada e o sucesso final, portanto, é certo, porque ele colocou a sua vida firmemente na pessoa de Deus. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Salmo 20, verso 7 nos diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. E é curioso, irmãos, que felicidade, sucesso, toda vez que esses contextos são trazidos na palavra de Deus, há uma
conotação completamente diferente daquilo que o mundo diz que é o sucesso. Por isso, a terceira lição: sucesso não é ter sucesso como o mundo diz que é, mas sucesso é estar diante do Senhor, é viver na sua palavra. Sucesso na palavra de Deus não é este sucesso que está aí na rua e no mundo, mas sucesso na palavra de Deus quer dizer contentamento, paz, sentimento de realização. Sucesso tem a ver com paciência, porque tudo quanto faz será bem sucedido. Tudo quanto faz sob a palavra de Deus será bem sucedido. Sua raiz plantada à corrente das águas fará com que suas folhas não murchem, e o fruto virá no tempo certo, com paciência, com espera, de esperança, de perseverança. O cantor cristão, poeta, músico Jorge Camargo diz na sua canção da espera: a espera é dom de quem persevera. A espera é um não que não desespera. A espera colhe a escuridão. A espera plana o coração. E assim vou esperando mais, e com a espera aprendo a amar, e bebo da fonte da paz, e então consigo caminhar. Sucesso na palavra de Deus não é ter sucesso como o mundo o tem. Há uma história, não sei se verídica, mas conta-se que no velório de Rockefeller, o homem mais rico da história moderna, contemporânea da humanidade. Nunca ninguém foi tão rico como Rockefeller, o primeiro magnata do petróleo, podemos dizer assim. Ele nasceu em 1839, morreu em 1937, aos 98 anos, faltando 2 meses para alcançar os 98 anos de idade. E disse que eles estavam lá no velório de Rockefeller. E um determinado homem, muito curioso quanto às suas posses, 1937, 29, havia uma crise, o crash da Bolsa de Nova York, houve uma crise econômico-financeira muito grande no mundo, muitas pessoas perderam tudo que tinha, mas Rockefeller continuou milionário, bilionário, rico. E um certo homem chegou para o contador, a pessoa que cuidava das finanças pessoais de Rockefeller, e fez a seguinte pergunta: e aí, você pode me dizer se ele deixou alguma coisa? E certamente havia na preocupação daquele homem o fato de que há poucos anos havia ocorrido uma grande crise econômico-financeira. E aí, perguntou ao contador de Rockefeller, ele deixou alguma coisa? E aquele homem, de uma maneira muito simples, olhou para aquele curioso e disse o seguinte: olha, ele deixou tudo, não levou absolutamente nada. Sucesso é não ter sucesso. Sucesso é andar perseverantemente na presença do Senhor. Mas nós temos também uma quarta lição. A quarta lição está no verso 4. Verso 4 nos diz que os ímpios são como palha dispersa ao vento. Aqui o contraste focaliza o destino dos dois caminhos, e não a conduta de cada um, desenvolvida aí no versículo 1, no verso 1, no verso 2 e no verso 3. A palha é produto inútil da debulha, está em contraste com os frutos descritos no verso anterior, no verso 3. Enquanto o justo,
que almeja ter sucesso, andando na presença de Deus com paz, parcimônia, alegria e satisfação, o ímpio, diz o verso 4, são como palha que se dispersa o vento. Os ímpios serão levados pelo vento. Ou seja, significa, em contraste com o verso 3, que enquanto aquele que busca a presença do Senhor, mesmo diante das tempestades e dos ventos, ele tem firmado a sua raiz na presença do Senhor e ele permanece firme. Mas os ímpios, não. Os ímpios, aqueles que desobedecem a Deus, serão levados pelo vento e a qualquer vento. Salmo 35, verso 5, o salmista diz, sejam, em referência aos seus inimigos militares, o salmista diz assim, sejam como palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Oséias capítulo 13, versículo 3, falando dos idólatras, daqueles que ao invés de adorar a Deus, adoravam outros deuses ou outras circunstâncias em sua vida, o profeta diz que os ímpios são como palha que se lança da eira. A quarta lição é, os ímpios são como palha que o vento dispersa. Os ímpios são como algo inútil. Não há utilidade na vida daquele que não serve a Deus. Só há utilidade na vida do ser humano se ele serve a Deus, se ele cumpre o seu propósito de adorar a Deus, se ele cumpre o propósito de glorificar a Deus, se ele cumpre o propósito de amar a Deus sob todas as circunstâncias. Quinta lição. A quinta lição está aí no verso 5 e no verso 6. Volte lá a sua Bíblia no Salmo 1, verso 5 e o verso 6. A quinta lição é, haverá juízo para os ímpios. Salmo 73, verso 17, deixa aí no Salmo 1, viu? Mas o Salmo 73, versículo 17, Asaf vem falando dos ímpios que engordavam, que enriqueciam, que faziam atrocidades e nada acontecia a eles. E ele percebe que a vida dos ímpios, segundo aquele prisma enviesado, aquele prisma não agradável, aquele prisma não verdadeiro, não focado efetivamente na vida das pessoas, mas na sua própria condição, e na inveja, na soberba que havia no seu coração. Asaf então chega no verso 17 e diz assim, eu invejava a vida dos ímpios, até que entrei no santuário de Deus, verso 17, e atinei com o fim deles. O verso 5 e o verso 6 nos diz que os perversos não prevalecerão no juízo. Ou seja, há uma sentença para os que praticam impiedade, para os perversos, para os maus. Por mais que prevaleçam, como pensava Asaf, haviam prevalecido os ímpios, por mais que prevaleçam diante de nós ou diante das injustiças humanas, a sentença aos ímpios, aos pecadores, aos injustos, aqueles que vivem fora da presença e da palavra de Deus e não obedecem, a sentença para estes está declarada. Os pecadores não estarão na congregação dos justos. Assim como a parábola nos ensina, o joio será arrancado do meio do trigo. Florescerá aqueles que permanecerem na presença do Senhor, no caminho aplanado, preparado, que o Espírito Santo de Deus nos move, nos convence e nos faz caminhar. Mateus capítulo 25, dos versículos 31 a 46. Eu não farei a leitura, mas os irmãos podem ler. Todos se apresentarão diante de Deus. E todos dirão assim, Senhor, nós o conhecemos. Mas a verdade é que para os ímpios pecadores e injustos, Deus dirá, apartai-vos, não vos conheço.
E o que é curioso no texto é que a diferença da prática entre justos e injustos, lá em Mateus capítulo 25, a diferença da prática é quase nada. Pois todos se dizem, todos se colocam, naquele momento do juízo, como que fizeram algo. Todos assim dizem. Mas a verdade é que Deus vê o coração, a mente. Significa para você, meu irmão, que é justo, e ouviu falar sobre justeza até agora, que se há justiça em você, é porque ela foi colocada no seu coração por Cristo Jesus. Se Deus olha para você como justo, é porque alguém um dia se colocou na cruz do Calvário no seu lugar, no meu lugar, e disse a Deus: Senhor, o pecado que eles cometeram, eu estou pagando aqui na cruz do Calvário, está consumado. E no dia da sentença, do juízo final, Deus vai olhar para você e vai dizer: vinde benditos do meu Pai. Cristo vai olhar para você: vinde benditos do meu Pai. Deus vai olhar para você: vinde, meus filhos, vocês foram comprados a sangue, a alto preço, o preço da cruz do Calvário. Sexta e última lição. A sexta e última lição, esse é o fechamento sublime desse salmo. Está lá no verso 6. Diz o texto assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Vamos ler? Pois o Senhor. Mais uma vez? Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Esse fechamento, irmãos, é de fato sublime no texto. O Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece o meu caminho. O Senhor conhece o seu caminho. O Senhor conhece o meu caminho e seu caminho, não somente de forma retórica ou estética. Não é como nós conhecemos o caminho daquele piloto de automobilismo que numa pista faz o seu caminho. Nós conhecemos o caminho dos pilotos. Uns às vezes erram. Os que mais acertam e são mais aptos chegam à bandeirada final em primeiro lugar. Não é de forma retórica, não é de forma estética. Quando o salmista diz que o Senhor conhece o caminho dos justos, é porque há implicações práticas claras sobre essa ciência divina a respeito do nosso caminho. E a primeira implicação prática é o seguinte: Deus conhece o meu caminho porque Ele sabe tudo que eu sou. Ele sabe tudo que eu faço. Ele sabe tudo que eu penso. Ele sabe tudo que eu desejo. Ele sabe tudo que eu preciso. Deus conhece tudo em nós. O Senhor conhece o caminho dos justos. A segunda implicação é que Deus conhece a mim em toda a minha inteireza que nem eu mesmo conheço. Deus conhece mais a mim do que eu mesmo. E às vezes tentamos enganar as pessoas, às vezes tentamos enganar a nós mesmos, às vezes tentamos enganar a igreja, às vezes tentamos enganar os amigos do trabalho, da escola, mas nós não conseguimos enganar a Deus porque Deus nos conhece. E essa é a segunda implicação prática. Deus conhece meus erros e meus pecados. Não adianta tentar enganar a Deus. O Senhor conhece o caminho dos justos, e Ele sabe quando eu peco, quando eu erro, quando eu me afasto. Mas existe uma terceira implicação, quando sabemos e reconhecemos que Deus conhece o caminho
dos justos. Deus não conhece só retoricamente ou esteticamente o nosso caminho, mas Deus conhece o caminho dos justos, porque Deus anda conosco, do nosso lado, sempre. Não nos desampara, não nos abandona. Quando peco, Ele tem misericórdia de mim. Deus conhece o caminho dos justos, porque Ele anda do seu lado, Ele conhece o seu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meu irmão, se o momento estiver difícil, saiba que Deus está do seu lado. Se estiver feliz e alegre, Deus está do seu lado. Se tem saúde, Deus está do seu lado. Se veio a doença, Deus está do seu lado. Se veio a fartura, Deus está do seu lado. Se veio a dificuldade financeira, Deus está do seu lado. Se a vida faltar, se a morte enfim chegar, como diz o hino, com Ele reinaremos. Deus conhece o caminho dos justos, pois Ele anda conosco ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Essas são as 6 lições que o texto nos traz. E existe uma outra música de um cantor cristão, João Alexandre, que eu encerro nossa meditação nessa noite com a letra dessa música, que diz assim: quem sou eu? Foi sua voz que fez nascer toda a luz. Foi sua mão que pôs estrelas no céu. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Foi seu olhar que a tantos trouxe o perdão. Foram seus pés que andaram por cima do mar. Ele abriu mão de sua glória, desceu do céu para mudar toda a história para sempre. Quem sou eu para não ver? Quem sou eu para não crer? Quem sou eu para detê-lo em meus limites? Quem sou eu para mudar? Quem sou eu para fugir? Quem sou eu diante dele? Quem sou eu? Que Deus abençoe a sua vida e que você ande o caminho certo, aplanado, o caminho da justiça com o Senhor, ontem, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Renato, está aí? Equipe de louvor. Você veio aqui para ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor falou ao seu coração. Então, volte para casa com esta palavra. Volte para casa com este salmo no seu coração. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor para aplicar esta palavra em nosso coração. Gostaria que você orasse comigo. Gostaria que você fechasse seus olhos, você acompanhasse também a letra dessa música. Gostaria que você fizesse dessa canção uma oração. E depois nós vamos orar pela sua vida.
Meu Deus, nós queremos te dar graças, porque o Senhor nos trouxe aqui esta noite para edificar a nossa alma, para edificar o nosso coração. Meu Deus, para nos levantar em tempos tão difíceis e nos relembrar a tua palavra, meu Pai, que nos diz o quanto a felicidade está no fato de andar com o Senhor. Muito obrigado, Deus, por sermos felizes na tua presença. Muito obrigado, meu Pai, por podermos descansar na tua palavra, lê-la, e o Senhor mesmo dá condições de obedecê-la. Muito obrigado por amar a tua palavra, por esse amor que o Senhor colocou em nosso coração. Muito obrigado, meu Deus, por sermos bem-sucedidos, por sermos bem-aventurados. Muito obrigado, ó Deus, por estarmos bem ao lado da fonte da água da vida. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor dá ao teu povo, de não sermos como a palha levada ao redor pelo vento, por qualquer vento. Meu Deus, muito obrigado, porque o juízo do Senhor não sobrevirá sobre nós, porquanto o Senhor Jesus já pagou o preço. Muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem olhado para o nosso caminho e tem observado e nos dado condições de trilharmos o caminho do Senhor. O Senhor Jesus, o teu Filho, como nós ouvimos na tua palavra, é o caminho, é a verdade, é a vida. Eu não sei, meu Deus, quantos aqui entraram precisando relembrar de que lado estão. Do lado do justo e não do lado dos ímpios. Meu Senhor, que saiamos daqui lembrando desta palavra, lembrando de que lado nós estamos e que possamos colocá-la em prática e tomar posse de todas essas bênçãos advindas da tua palavra, daquilo que ouvimos hoje. Meu Deus, que o teu povo volte para casa nesta noite, cheio do teu Espírito Santo, cheio da tua palavra e cheio de vontade de praticá-la. E como consequência, todas essas bênçãos virão sobre nós, certamente. Louvado seja o teu santo nome. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai. Amém. Graças a Deus. Amados do Senhor, nós estamos chegando a mais um final ao final de mais um culto, e nós queremos agradecer a todos aqueles que estiveram conosco online, a toda a equipe que trabalhou hoje, né? Que Deus abençoe, ao pregador Presbítero Marcelo, que Deus te abençoe muito, continue te usando, abençoe sua casa, sua filha pela qual oramos aqui, que Deus continue fortalecendo a saúde dela, tá certo? Milagre de Deus, né? Milagre do Senhor. E quero agradecer aos nossos visitantes. Deus abençoe o Senhor, viu? Muito. Ou é de casa? Qual é o seu nome, querido? É o senhor mesmo. É o senhor mesmo. Antônio. O senhor é de Cachoeiro? O senhor é... Tá certo, tá certo. O senhor nos visita ou já é de casa? O senhor nos visita, né? Tá certo. Seja muito bem-vindo, viu? Seja muito bem-vindo. Vamos dizer juntos para ele, gente? Vamos lá, ó. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Aê, agora foi. Tranquilo. Joia, tranquilo. Ali também. Seja muito bem-vinda. A senhora já esteve aqui outras vezes. Deus abençoe muito a mãe da nossa irmã Eliane, não é? Quem mais aqui? Não, mais visitante não, né? Tem não, você já é de casa, Muito bem. Deus abençoe a todos. Abençoe os que são de casa também. Presbíteros, queridos, estou esquecendo de algo? Pelo visto não, né? Quando eu entrar no carro eu lembro, esqueci. Aí a senhora me lembra também, esqueceu. Vamos ficar em pé, amados, e vamos agradecer ao Senhor por esse tempo, né?
Deus nos dá uma boa semana. E lembre-se de orar por alguém. Lembre-se de abençoar, ser instrumento de bênção na vida de alguém, tá bom? Opa, lembramos aqui. Ó, tá vendo? Dia 10 de dezembro, gente. Qual é o nome da cantata? Eita glória, não? Pra sempre glória. Cantata pra sempre glória, tá bom? Dia 10 de dezembro aqui, nós estaremos louvando o Senhor. 5 corais. Vai dar num sábado, né, gente? Rapaz, 5 corais aqui, juntos, né? Que bênção, maravilha, pra sempre glória. Um musical de adoração no Natal. Oremos. Pai amado, obrigado por este culto, pelas pessoas que vieram, por aqueles que não puderam vir, que a graça do Senhor continue sobre nós. Ó Deus, que o teu amor continue sobre nós e que a consolação do teu Espírito Santo continue sobre nós, que essas bênçãos do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, do nosso Deus, esteja sobre toda a igreja do Senhor, hoje, amanhã e sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe vocês, queridos.